Bem-vindos ao episódio 6 do All My Talks. Conversas reais sobre bem-estar, bioindividualidade e hábitos que fazem sentido no dia-a-dia. Sem rigidez, consciência, sabor e intenção. Para quem vive ocupado, mas gosta também de cuidar de si e dos seus e sentir-se verdadeiramente bem. O meu nome é Rita Lima, sou nutricionista na All My Snacks e este podcast é apoiado pela Porto Business School, a quem agradecemos a colaboração. Hoje vamos falar de um tema que certamente já muitos ouviram falar e com que muitos se vão identificar, que é a indústria das dietas e as suas promessas milagrosas. Quem nunca tentou mudar tudo de um dia para o outro, a esperar resultados também eles muito rápidos e de um dia para o outro. E quem depois acabou por ficar frustrado, porque esses resultados acabam por não surgir. Portanto, hoje temos aqui a nutricionista Joana Pinho connosco para nos falar um bocadinho sobre este tema e desmistificar aqui algumas questões relevantes. Joana, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Queres apresentar-te antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, se calhar falares um bocadinho sobre ti? Claro que sim. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um gosto e um prazer comunicar, ter conversas que nos façam refletir, não é? O que é que nós andamos aqui a fazer? Certo. E para onde é que nós queremos ir e qual é que é a nossa contribuição aqui para o mundo em geral. O meu propósito é, sem dúvida, transformar vidas, é o que me faz acordar todos os dias e pode ser através de uma alimentação simples, através de uma alimentação saudável, através de uma alimentação prazerosa, extremamente feliz, porque é isto que nós levamos para a vida, que é a felicidade. Exatamente. Eu tenho um método, que é o método Vigos por Joana Pinho. Este método é simples, tem diferentes fases, tem diferentes pilares, que eu considero que são pilares importantes para uma jornada feliz. Claro que é um método que está em constante evolução, tal e qual como a ciência. Posso dizer que já sofreu 1000 alterações e faz parte, está tudo certo, não é? A ciência evolui e o método também, não é? Isso mesmo, e acho que isso é sempre bom reconhecer, tal e qual como as pessoas que também evoluem, ou seja, as dores de há 5 anos atrás não são as mesmas dores que atualmente. Eu acho que é importante nós também, nutricionistas, estamos a pensar sempre nesta vertente de evolução humana, acho que podemos dizer mesmo assim. Eu gosto muito de ir um bocadinho mais além do nutriente, acredito que não é só o comer em si, mas também a forma como nós comemos. E às vezes nós esquecemos desta vertente, que é a parte do que é que nós estamos a pensar, o que é que nós acreditamos em relação aos alimentos, o que é que nós estamos a sentir em relação aos alimentos. Portanto, o meu método também vai muito pela parte comportamental, pela parte do desenvolvimento contínuo, desenvolvimento pessoal, porque realmente somos um sistema holístico, não é? E então se eu só olhar para um snack de uma forma simplificada, não é? Ou seja, só estamos a comer aquilo porque sim e porque disseram que era interessante e não vejo toda a outra componente, acabamos por perder aqui a essência da nossa vida. Portanto, é basicamente isso. Eu sou nutricionista, sou certificada em coach, sou certificada em PNL, Programação Neurolinguística e sou pós-graduada, agora sim, porque é muito recente. Parabéns! Em comportamento alimentar, que é aquilo que me está agora a fascinar no mundo da nutrição. Portanto, eu já achava a nutrição incrível, mas depois de conhecer este comportamento alimentar, não é? E que vamos além do nutriente, então aí sim, não tenho dúvidas que a nutrição tem muito para contribuir para com o mundo. Exatamente, e muito por onde poder atuar, não é? Sim, e neste tema que vamos falar e que tu tens uma vasta experiência, sem dúvida que o comportamento alimentar é um tópico essencial. Joana, vamos então começar pelo início, não é? O que é a indústria das dietas ou as dietas da moda? O que é que se tu pudesses definir, como é que tu explicarias? Assim, na minha visão, não é? Aquilo que eu associo a dietas da moda são dietas extremamente restritivas. O que é que isto quer dizer? É quando nós prometemos algo em que até pode acontecer, mas não vemos aliás, estamos só a ver o fim, não estamos a ver os meios para lá chegar. Então sim, acontece efetivamente, mas quais são as consequências que podem advir daí? Então eu associo muito a dietas a coisas sofridas, não é? A promessas lindas e maravilhosas, promessas que nos fazem querer mesmo, não é? Portanto, eu compreendo perfeitamente o porquê destas promessas, não é? Nós seres humanos, o que é que nós gostamos? De ter o máximo possível de resultados no mínimo tempo possível. Eu falo para mim, eu sou exatamente igual em todas as áreas da minha vida, só que nós temos que perceber quais são as consequências, não é? Que advêm dessa rapidez.
E a verdade é que se tu tens duas ofertas, vou inventar, ok, queres perder 6 quilos em 30 dias ou 6 quilos em 15 dias, tu vais preferir, ok, porque esperar mais 15 dias se eu posso perder em 6, sem perceber a consequência que pode advir dessa perda de peso extremamente rápida e que pode mesmo levar a consequências nefastas se forem feitas até mais do que uma vez ao longo da vida. Então eu associo dietas restritivas, mais dietas da moda, nesse sentido. Ou seja, muita promessa, pouco tempo para alcançar esses resultados e normalmente processos que retiram um ou mais componentes essenciais da alimentação, não é? Portanto, tens assim algum exemplo que tu recorrentemente ou com mais frequência te chega assim às consultas? Assim, de tipos de dietas, eu já ouvi todo o tipo, dieta do ovo, dieta do pão, dieta do ananás. É um pouco de tudo atualmente, não é? É um pouco de tudo, há sempre coisas originais, todos os santos dias nós recebemos coisas milagrosas. E todas elas têm algo que é, se tu fizeres isto e se tu comes este alimento e não comes aquele, vai acontecer algo na tua vida. Então é mesmo o milagre que a coisa acontece. Claro que, e aí não podemos esquecer, que sempre que existe restrição, não é? Seja qual for o alimento, não sei que seja água, não é? Obviamente, mas sempre que existe restrição há realmente resultados. Só que qual é o problema? Quanto tempo é que vai demorar estes resultados? Entende? Então o que é que me adianta eu estar a perder 10 quilos se eu sei que vai só acontecer durante 3 meses? Então eu acho que aqui é que está a questão, que é realmente, se eu disser assim, vais encontrar esta dieta, seja ela low carb, seja ela jejum intermitente, seja ela qual for, se eu sinto que aquilo está a levar a uma restrição energética, há realmente sucesso, mas é num curto espaço de tempo. E não nos podemos esquecer aqui do seguinte, que é que às vezes as pessoas confundem isto. Mas eu quando estava a fazer a dieta eu tinha resultados. Ok, é verdade, quando estavas a fazer a dieta tinhas resultados. Nós numa fase inicial a nossa força de vontade está lá em cima. A motivação, não é? Nós estamos com o pico máximo, é tipo, estamos no auge, é agora que eu decidi que eu vou realmente perder peso. Então é quase como, independentemente da dieta que tu faças, tu vais ter adesão. Porquê? Porque tu estás com a força de vontade lá em cima, não é? Então eu realmente consigo aderir a qualquer tipo de dieta, mesmo que seja sofrida. O pensamento do paciente é, eu como vou fazer isto só em 3 meses, como eu vou fazer isto só quando ou até eu atingir determinado peso, então está tudo certo, eu consigo aguentar. Só que qual é a questão do consigo aguentar? É que quando nós voltamos aos hábitos antigos, tudo volta ao normal. Ao antigo e às questões que anteriormente nos levaram a procurar fazer dieta. E acho que é importante frisar aqui também para quem nos ouve, que pode não saber, que sempre que nós ingerimos menos calorias do que aquelas que efetivamente gastamos, não é? Nós conseguimos perder peso. Portanto, não é preciso, às vezes, estarmos a procurar uma dieta milagrosa específica para nós conseguirmos alcançar esse resultado. Portanto, o ponto importante é que haja, obviamente, essa restrição do ponto de vista energético. E depois, também, esta questão de saúde. Privação também de certos nutrientes que quando tu vais fazer uma dieta demasiado restritiva acabam por ficar penalizados, não é? Estou-me a lembrar agora, por exemplo, de quem retira completamente os hidratos de carbono e as perdas vitamínicas e minerais que acontecem a partir disso, não é? Portanto, e bate muito naquilo que tu estavas a dizer, que é, as pessoas pensam num curto período de tempo e não veem isto como uma mudança comportamental a longo prazo. E tu que estavas há bocado a falar da tua graduação em comportamento alimentar, melhor do que ninguém sabes isso, que as pessoas, em vez de adotarem um estilo de vida, é uma coisa realmente muito curta no tempo. Portanto, tu tens muitos casos que se calhar te chegam já vindos destes processos rápidos de emagrecimento. Eu posso dizer que, eu vou tirar aqui um valor, não é? Mas já, provavelmente mais do que 90% das pessoas que nos pedem ajuda não é a primeira vez. Ou seja, é quase como, já é normal eu estar em dieta. Já é, como assim, não estás em dieta? Não pode ser. Alguma coisa está mal na tua vida, tu tens que estar em dieta. Porque as pessoas associam a dieta também à restrição. Agora, a questão é, e é importante nós percebermos e temos sempre esta reflexão, o que é que vai acontecer quando eu deixar de ter esta lista de proibidos? Não é? Vamos imaginar, estou a ter uma determinada uma dieta em que me está a proibir os hidratos de carbono. O que é que vai acontecer quando eu começar a introduzir os hidratos de carbono? Porque eu não vou aguentar isto durante muito tempo, porque não é sustentável. O que é que vai acontecer quando a minha força de vontade terminar? Não é? Aqueles alimentos proibidos, será que agora são os mais apetecidos?
E aqui é que começa a surgir um problema maior do que nós tínhamos antes. Portanto, antes o nosso problema era só perder, ou seja, não é só, mas era perder 20 quilos, não é? Perder 30 quilos, que já é uma questão, não é? Já é um desafio. Então agora nem é só isto. Agora é o perder os 30 quilos, os 20 quilos e ainda mais toda a frustração e todo o sentimento de culpa e todo o arrependimento e tudo o que está a ser gerado, quer a nível psicológico, quer a nível metabólico. Porquê? Porque uma pessoa que anda a brincar com o seu corpinho, não é? Mais 10, menos 20, mais 30, menos... andamos sempre neste peso ioiô, tem efeitos nefastos no nosso próprio corpo, não é? Não há corpo que aguente, não há metabolismo que aguente tanta mudança drástica em tão pouco espaço de tempo. Que eu acho que é isto, que é, quanto mais nós brincamos em pouco espaço de tempo, mais o nosso corpo diz, agora vais ter que ter calma, porque para tu perderes esses quilos que perdeste há não sei quanto tempo atrás, vais ter que te esforçar um bocadinho mais e vais ter que ter um bocadinho mais de paciência. E aí é quando a pessoa começa a pensar, não, o problema é meu. O problema é o meu corpo, o meu problema é a falta de força de vontade, o meu problema é... E não consegue perceber que se calhar o problema foi só de onde é que ela começou. Ok, se não resultou com aquela dieta, não é? Em longo prazo, porque eu estou agora à procura de outra solução, então porquê ir buscar outra vez a mesma estratégia? Às vezes isto é, eu penso sempre assim, então vamos pensar todos juntos, não é? Que é, se eu quero resultados diferentes, porquê é que eu ando sempre à procura do mesmo? E a fazer a mesma E a fazer a mesma coisa, só sem pensar. Porque, só que sabes qual é a questão, Rita? É que a pessoa diz sempre assim, mas eu consegui. Não consegui. Vai buscar atrás, não é? O histórico que tem. Completamente. Mas eu consegui, Joana, eu realmente perdi peso. É um facto. Mas só és um caso de sucesso se tu conseguires manter esse peso. Não estou a dizer que não haja oscilações, 1 quilo para cima, 1 quilo para baixo. Faz parte. Mas estamos a falar de 20 quilos para cima, 10 para baixo, 30 para cima, mais 10 para baixo, são oscilações muito grandes. E estamos a falar, eu não falo é quase como estamos a falar de pessoas com 90 anos, não é? Em que tiveram um longo período da vida para poder oscilar o peso. Estamos a falar de pessoas jovens, não é? 40 anos, 30 anos, 50 anos, portanto, pessoas que realmente têm oscilações brutais e esquecem-se de pensar, só refletir, ok, se isto não funcionou, então eu não vou fazer outra vez. Só que o pensamento da pessoa funcionou quando eu estava a fazer. Mas porquê que deixaste de o fazer? Não é? Porquê que, às vezes é só refletir, porquê que eu estou a deixar de cumprir este plano? O que é que está a acontecer? Estou com vontade de voltar aos meus hábitos antigos? Estou com vontade de comer aquele meu docinho que supostamente eu não poderia comer? Estou com vontade de quê? Não é? Então é perceber, ok, se eu estou com aquela vontade porque realmente houve uma proibição, então se calhar é porque não é sustentável. Isso é que um dos pilares do meu método é a felicidade alimentar. A pessoa tem que ser feliz a comer. Sem dúvida, e olha, apoio-te a 100%, porque acho que isso de facto é um ponto importante, porque às vezes as pessoas resumem tudo a força de vontade, que é realmente, eu antes tive força de vontade, eu consegui. Esquecem-se que de facto se calhar tiveram que penar, não é? E ter bastante restrição para conseguir e que de facto não iria ser sustentável a longo prazo. E onde é que fica a parte emocional da pessoa? Onde é que fica a questão da gestão da frustração? Portanto, todo o nosso comportamento alimentar é também muito emocional, não é? Portanto, em que ponto fica uma pessoa que até conseguiu ter um resultado a curto prazo, mas que depois, se calhar, volta a ganhar muito mais peso que aquele que tinha previamente? Portanto, como é que emocionalmente tu achas que isto, já foste tocando um bocadinho, não é? Portanto, a alimentação não ser demasiado restritiva, mas como é que tu achas que isto é ultrapassável e como é que podemos ajudar as pessoas que nos estão a ouvir neste momento a ter uma relação um bocadinho mais saudável com a dieta ou com o processo de perda de peso, vamos lhe chamar assim? Eu acho que o primeiro pensamento que nós temos que ter é o que é que eu posso fazer agora de diferente, não é? Porque se eu cheguei até aquele ponto através daquela estratégia, significa que eu tenho que mudar de estratégia. E pensar que a nossa alimentação, lá está, o alimento não é só nutrir o nosso corpo, costumo dizer que é nutrir também a nossa alma. E se eu só olho para o alimento como tem 0 calorias, não tem muitas calorias, tem isto de hidratos, tem isto de gordura, tem isto de proteína, e esqueço-me de que aquele alimento também me traz alguns sentimentos, eu estou quase como a desconectar-me do alimento em si. E só olho para o alimento como algo muito específico, eu só vou comer aquele snack porque eu tenho que nutrir o meu corpo. E esqueço-me que existe uma relação com a comida. Então ok,
esta estratégia de só pensar em calorias não está a funcionar, então qual é a outra possível estratégia que eu posso adotar e que me vai ajudar não só a pensar no alimento como dá calorias, não dá calorias, dá nutrientes, não dá nutrientes, mas sim com uma melhor relação com, que é o que é que eu estou a pensar quando eu estou a comer um chocolate? O que é que eu estou a acreditar se comer este chocolate me vai acontecer na vida? Porque às vezes é este o problema, é eu estou a comer o chocolate, ele está-me a saber bem. Mas se eu estiver a pensar, ai meu Deus, isto tem 50 quilocalorias, 100, oh meu Deus, ok, vou continuar, só mais um bocadinho, também não é por causa disto. Mas também já que comecei agora vou mais um bocadinho. Vou terminar. Também não vou ficar por um, não é? Tenho ali outro e vou... Ou seja, se eu estiver neste pensamento constante, à medida que eu estou a comer, o que é que me está a gerar? A tal frustração, e depois eu termino de comer e penso, ok, eu fiz muita asneira. Só que depois deste muita asneira, o que é que vem a seguir? Não, a partir de agora, 0 chocolate, 0 açúcar, 0 tudo. E estamos num ciclo contínuo, sempre da mesma coisa. Então, o grande segredo é não olhar para o alimento só. Claro que as calorias são importantes, obviamente. Claro que os nutrientes são importantes, obviamente. Mas eu preciso de pensar toda a parte comportamental. O que é o comportamento? É aquilo que eu estou a pensar em relação ao alimento, aquilo que eu acredito que o alimento me vai fazer. Porque se eu pensar assim, este alimento está-me a saber tão bem, que eu só preciso um bocadinho. Repara que o meu comportamento final foi muito diferente do anterior. Então, se eu agir desta forma, se eu não olhar só para o alimento de uma forma tão específica, eu vou conseguir melhorar a minha relação. E, obviamente, depois isto é uma cadeia. Aquilo que eu acredito vai levar àquilo que eu estou a pensar, aquilo que eu estou a pensar vai levar ao que eu estou a sentir. Então, muitas das vezes, até mesmo pegar na crença e descodificar todas estas crenças limitadoras que nós temos em relação ao alimento para conseguir gerar um bom sentimento. E se eu realmente estiver a ser feliz, se eu realmente estiver a sentir-me bem com o alimento e não olhar o alimento como um inimigo, não é? Porque, meu Deus, aquela banana vai-me aumentar 10 quilos, não é? Eu quase como parece que há aqui uma consequência, parece que me vai matar. Vai ser já. Amanhã já vou acordar com mais 10 quilos para ter comido a banana ontem. Às vezes nem é, eu já estou mais gorda. É este pensamento. Eu acabei de comer este chocolate, já me sinto mais inchada. Estás a ver? É este pensamento. Então há tanto trabalho, não é? Tanta coisa que... Qual é a parte mais difícil? É porque isto é lento. E eu acho que é aqui que a pessoa também passa a desanimar. Uma coisa é, eu vou ao nutricionista, ela dá-me um plano. Ótimo, já sei o que é que vou fazer. Outra coisa eu digo assim, olha, Maria, vamos fazer o seguinte. A partir de agora eu quero que comeces a refletir sobre os teus pensamentos e quando comes. E, Joana, isso dá muito trabalho. Pois, as pessoas também nem sempre querem ter o processo, não é? Rita, tudo o que dá trabalho, a pessoa é quase como nós às vezes temos preguiça de pensar. É só fazer uma pergunta poderosa. O que é que tu realmente estás a pensar enquanto estás a comer? O que é que tu realmente estás a sentir? Até esta pergunta, e atenção que eu falo por mim, acho que também é difícil, porque às vezes nós não sabemos exatamente aquilo que estamos a sentir. E às vezes há aquela destrução toda de, será que eu estou aborrecida? Não é? Que nós chamamos da consciência heteroafetiva limitada, que é, será que eu estou aborrecida ou será que eu estou com fome? Será que eu estou com sede ou será que eu estou triste? Percebes? É quase como nós distorcemos tudo aquilo que está no nosso corpo, nós nem temos tempo para parar e pensar que, ok, qual é a melhor opção? Bem, alguma coisa que está aqui a gerar no meu corpo que eu não estou a saber lidar, qual é a solução para isto? Estou com dor, vou buscar prazer, qual é o prazer mais fácil e rápido e que não depende de ninguém? Comer. O alimentar. É isso mesmo. Exato. Então, claro que isto é uma cadeia, não é? Uma cadeia, sim. E não é de um momento para o outro, por isso é que a pessoa é muito mais, às vezes, sabes o que é que mais me custa num plano, numa consulta, ou seja o que for, é a pessoa estar à espera de um plano e eu sei perfeitamente que o problema não é o plano. O plano. É quase como, eu não posso trabalhar só contigo, não é só entregar um plano com X quilocalorias, isto fazes o ChatGPT, não precisas de mim. Não é? Tu precisas é trabalhar comigo tudo aquilo que está aí enraizado na tua cabecinha, porque realmente estás a acreditar, e eu às vezes termino consultas e a pessoa ainda acredita que aquele é o problema, que a solução pode ser ou não, o jejum intermitente, seja o que for, não sou a favor nem nada em concreto, mas percebes? Agora, se eu começar a fazer estas questões mais difíceis, a pessoa começa a fugir. Então, é claro que agora parte também de nós, nutricionistas, não é? De fazer entender à pessoa que realmente isto faz parte do processo. Eu como nutricionista, não posso só
prescrever um plano, não posso só falar de alimentos e dizer quantas calorias tem cada dose, não é? Não é só isso. É importante entender, não é? As pessoas autoconhecerem-se e tu despertas isso e essa necessidade das pessoas se questionarem, que também é muito importante, e as pessoas compreenderem o porquê de repetirem certos comportamentos que por vezes não são os comportamentos que vão resultar. E tu tocaste aí num ponto que eu gostava de explorar um bocadinho mais contigo, que é a diferença entre a fome emocional e a fome física. Como é que nós podemos ajudar quem nos está a ouvir a diferenciar? Porque muitas vezes tu, e como tu disseste, tu comes porque estás aborrecida, tu comes porque estás triste, tu comes porque socialmente toda a gente está a comer, então tu comes. Portanto, tudo isto é comportamento, tudo isto é parte emocional. Como é que nós podemos, principalmente nos momentos em que estamos sozinhos e connosco, como é que nós podemos diferenciar a fome emocional da fome física? Há sinais? Eu acho que a pergunta, assim, com perguntas poderosas, que é a pergunta que tens de fazer logo a ti própria é, ora bem, estou com fome, tá? Tranquilo, vou optar por escolher um alimento. Agora a questão é, se eu comesse agora, o importante depois depende de pessoa para pessoa, ou seja, uma refeição neutra, sei lá, frango com arroz. Ok. Se eu tivesse aqui frango com arroz, eu comeria sim ou não? Tem que ser uma refeição neutra. Se a resposta é sim, significa que eu estou com fome física. Se a resposta é não, significa que é emocional. Porque a pessoa não comeria o frango com arroz, mas se calhar se perguntasse sobre um chocolate já comeria. É isso mesmo. Okay? Esta é a forma mais fácil de nós conseguirmos distinguir. Porquê? Porque a fome física vem da necessidade de nutrir o nosso corpo, ou seja, nós estamos com baixa energia e precisamos de energia para sobreviver, portanto o corpo está-nos a pedir, é quando sentimos aqueles sintomas da barriguinha a fazer barulho e coisas do género. E nesse caso nós precisamos de alimentos com riqueza nutricional, com hidrato de carbono, com proteína, com gordura, com micronutrientes e por aí adiante. Quando nós estamos a falar de fome emocional, a história é outra. Nós não estamos a querer subir a nossa energia. Nós queremos suprimir uma emoção que não estamos a conseguir lidar através do alimento, ou seja, é quase como nós queremos anestesiar aquela dor que nós sentimos com algo prazeroso, que toda a gente gosta de comer, portanto a primeira coisa que nós pensamos à partida é comer. O que é que nós temos de ter atenção? Que a fome emocional é um espectro, que existe a fome emocional saudável, toda a gente a tem, eu também a tenho, com muito orgulho, e depois existe a fome emocional que pode já deixar de ser saudável, e estamos a falar em casos mais extremos, no caso da compulsão alimentar, isso mesmo. Então o que é que nós temos que pensar? Ok, se eu tenho fome emocional e é pacífico, ok, faz todo sentido, eu estou aborrecida, apetece-me chocolate e está tudo bem, não vai cair por causa disso. Agora a questão é, se aquela compulsão não é, desculpa, se eu comer aquele alimento em específico e eu achar que estou a fazer asneira, ou seja, é quase como se eu acho que um chocolate me vai realmente engordar e que eu não posso comer um chocolate, ele vai-me desencadear o quê? Comer mais chocolate. Então aqui que nós temos que ter muita atenção, que é, essa fome emocional está a acontecer muitas vezes durante o teu dia, está a acontecer com muita intensidade, está a acontecer, lá está, ao longo de muito tempo, ao longo dos muitos meses. Se isso sim, se estiver com muita intensidade, com muita frequência e que está a fazer com que a tua vida não seja feliz, porque realmente estás sempre a pensar no alimento em qualquer altura do teu dia, porque estás emocionalmente mal, podes estar numa situação menos boa na tua vida e estás sempre a refugiar aqui ao alimento. Aqui temos que estar em alerta. Portanto, a melhor solução é distinguir entre estes dois desta forma. Também às vezes existe outro tipo de fome, que é a vontade de comer. Ok, interessante. Vamos lá desenvolver essa parte. O que é a vontade de comer? Eu vou ao cinema e como pipocas a ver um filme. E está tudo certo. Ou seja, eu não estou estressada, não estou ansiosa, estou feliz. Até se calhar já jantei antes, não é? Isso. Ui, estou aí a que sabe bem. Repara, então eu não tenho fome física, que eu acabei de comer, não é? A minha energia está top, estou ótima. Não é fome emocional, porque eu estou neutra, não é? Ou seja, não está acontecendo, tranquila, está tudo certo. Mas sabe bem comer uma pipoca no filme. E qual é o problema? Estamos a comer pipocas, não é? Durante o filme. E eu vou dar outro exemplo, que é o meu caso, mas isto é porque eu quero que isso aconteça, porque é um dos momentos que eu gosto mais do meu dia, que é comer um chocolatinho com café. Eu como todos os dias, um chocolatinho por dia, não sabes o bem que te fazia, então... Gostei dessa abordagem. Sempre o meu chocolatinho com café. Não é porque eu estou
triste, não é? Ou seja, estou a beber o meu café, está tudo certo, estou até a maior parte das vezes estou com a equipa, portanto não é para eu estar triste, não é para eu estar com uma emoção que não estou a saber gerir, portanto não é fome emocional, entendes? É sim vontade de comer. Vontade. Ou então, sei lá, as pessoas associam, depois também existe a fome social, que é outra coisa, que é quando nós estamos socialmente com pessoas, não vai aqui uma cervejinha, ou vai aqui, não sei, dizes que não, ou seja, não estás com fome física, não estás com fome... Comemos um bocadinho porque toda a gente está a comer. Até porque faz parte, já que insistes, eu vou... E à mesa é muito difícil, porque temos ali uma panóplia de opções, que muitas das vezes também, ao vermos, também acaba por dar mais vontade de comer, não é? Certo. E não tem mal, lá está, é quase como... Eu tenho que ser consciente e tenho que saber e ter este conhecimento de que existe fome física, existe fome emocional, existe vontade de comer, existe a fome social. Está tudo certo, desde que eu saiba o que fazer no momento certo. Às vezes o que é que acontece? E agora só para completar a fome emocional e a fome física. A pessoa associa que pobreza nutricional não pode ser ingerida. Ou seja, não, eu não posso comer um chocolate porque não está no meu plano. Então o que é que ela faz? Está com fome emocional, ela está aborrecida, ela precisa de alguma coisa, ela está triste, está frustrada, a vida dela não foi nada bem, o trabalho foi péssimo, e ela o que é que pensa? Não posso comer um chocolate, então vou comer o quê? Se calhar vou comer ali um bocadinho de queijo, ou fruta é saudável, tem nutrientes. Vai uma fruta, come uma banana. Passado um bocado, bem, vou continuar com a fruta. Não está verdadeiramente satisfeita. Isso. Então continua, agora vou para a uva, depois vou para a melancia, mas já que é nutrientes, não é? Isto não vai fazer mal nenhum. E continua a comer. Mas chega um certo momento em que ela vai dizer assim, chega, basta, eu quero o meu sneaker que está ali no armário. E vai buscar o sneaker. Ou seja, comeu a banana, comeu as uvas, comeu a melancia e ainda foi buscar aquilo que ela precisava logo no início. E aqui é que eu chamo a atenção. Às vezes mais vale comer aquilo que te está a apetecer e está tudo certo. Desde que, no nosso caso, nós incluímos sempre pobreza nutricional no plano, desde que esteja lá e esteja, obviamente, não mais comer o pacote inteiro, não é? Ou seja, desde que seja controlável, mas que tenhas o tal pensamento de eu não fugi, eu não falhei, eu não errei. Porque a pior coisa que nós podemos sentir num processo de perda de peso é este constante controle e sensação de falha, que é, culpa, já falhei. Não é? Meu Deus, é meio-dia e já falhei, tipo, que se lixa, agora vou aproveitar, amanhã é segunda-feira, começo outra vez, não é? Portanto, é muito esta relação, mais uma vez, não é? Que é o que é que tu estás a pensar quando estás a comer aquele alimento, vai tudo ter ao comportamento alimentar. Por mais que tu tenhas o conhecimento, tu tens o plano, às vezes é mesmo isto, é pensar em, ok, como é que eu tenho o plano, eu sei o que é que vou comer ao pequeno almoço, eu sei o que é que vou comer ao meio da manhã, está tudo escrito, Rita, porquê é que eu não obedeço? Não é? Porquê? Porque tu és um ser humano, e o ser humano o que é que tem? Tem sentimentos, tem comportamento, tem tudo isso, não é? Agora, não podemos ignorar, não, agora agora sou uma pessoa disciplinada, agora vou ter força de vontade, não é? Como se ela não fosse e viesse constantemente, porque é por ondas, ou seja, e depois estamos neste ciclo, sempre a fazer o mesmo, sempre frustrada, sempre na mesma onda. Não, ok, vamos parar para pensar e ver porque é que não resultou. Há uma coisa que eu digo muitas vezes que é, a pessoa quando pede-nos ajuda está triste, não é? Ou seja, estou triste, estou frustrada porque aconteceu isto na minha vida. Eu gosto sempre de ver o lado positivo das coisas. Pode estar a acontecer um desastre. Eu penso sempre isto. Qual é a oportunidade que me estão a dar e eu ainda não estou a ver? Qual é a aprendizagem que eu posso tirar daqui? Em toda a minha vida eu faço isto. Mesmo que esteja... Ia dizer um palavrão, mas não posso, não é? Mesmo que esteja muito mal. Isto para dizer o quê? Que todas as dietas que a pessoa já fez pode pensar que foram uma mais-valia na vida dela. Porquê? Porque já sabe aquilo que não funciona. Então é quase como, eu já estou um passo à frente. Estás a perceber Ou seja, a dinâmica? eu sei tudo o que fiz para trás, eu sei os não resultados que tive, Isso. Portanto, daqui para a frente vou ter um comportamento diferente. Não está nada perdido. É mesmo, olha, é a mesma coisa aprendizagem. É aprendizagem. É a mesma coisa que o meu método, não é? Por acaso sempre teve 8 pilares, mas eu fui mudando os pilares e a ordem. Sempre fui mudando. Okay. Porquê? Porque eu fui-me apercebendo que realmente aquela ordem, se calhar, ok, não faz tanto sentido, vou trocar aqui, vou trocar aqui. Se, repara, não, obviamente não é falhas, são aprendizagens que eu vou tendo ao longo da vida também, consoante, lá está, a pessoa que eu, Rita, é uma mudança brutal, a pessoa que eu atendo hoje e a pessoa que eu atendia há 6 anos atrás. Não é. Eu nunca na vida, aliás, eu nem sabia o que era o comportamento alimentar. Eu nem sabia que era preciso falar de emoções numa consulta de nutrição, não é? Tipo, aliás, nem sequer aprendemos isso na faculdade, e agora está a mudar e ainda bem, e está a acompanhar e ainda bem, não é? Portanto, nós também temos que nos adaptar, tal e qual como a pessoa, repara,
o que funciona agora comigo pode também não funcionar daqui a X tempo. As pessoas mudam. Então eu tenho que já estar consciente disso. Qual é o problema de ter que mudar o plano? Qual é o problema de ter que mudar os macronutrientes, pôr 2 doses para cima, 2 doses para baixo? Qual é o problema? Não há problema nenhum. Desde que eu me coloque em primeiro lugar e perceba que aquela é a solução ideal para eu continuar na minha jornada. De que forma? Da forma mais prazerosa possível, mais incrível possível. Porque a forma como tu usufruis da tua jornada é diferente de que eu usufruo da minha. E às vezes se aquela dieta resultou com aquela pessoa, então vou fazer igual. E não percebem que são todas pessoas diferentes. Não é? E depois a mim não resulta, se calhar é o meu corpinho, se calhar o problema é alguma patologia que eu ainda não descobri. Eu acho que isso é o grande problema desta indústria das dietas e das dietas da moda, é que supostamente têm que ser aplicáveis a toda a gente. E esquecem-se que nós somos seres individuais e que precisamos de algo personalizado e adaptado a nós, não é? Portanto, não faz sentido, vou pegar ao bocado que falaste do jejum intermitente, não faz sentido estar a pegar que o jejum intermitente vai resultar com toda a gente, ou que restringir, lá está, o que quer que seja, ou fazer a dieta X ou Y, não vai funcionar da mesma forma para ti e para mim, porque somos pessoas diferentes. E acho que esta é uma mensagem importante a passar para quem nos está a ouvir, ou seja, não é uma questão só de força de vontade e disciplina, é muitas das vezes uma questão de personalização. O que é que faz sentido para ti, para o teu ser enquanto Joana, pessoa individual, não é? Portanto, isto acaba por ser um aspecto muito importante e muitas das vezes negligenciado. E que também é perpetuado pelas redes sociais, não é? Tínhamos que tocar neste assunto. Redes sociais, corpos modelo, coisas que muitas vezes vemos e que nem sempre são verdadeiramente reais. Qual é a tua percepção sobre esta componente? Eu acho que cada vez vai existir ainda mais problemas relacionados com a alimentação, porque realmente nós temos cada vez mais disponibilidade para estarmos nas redes sociais. Ou seja, as pessoas acham que eu não tenho tempo, mas a verdade é que a pessoa passa muita hora na rede social. E mesmo tu tendo, ou seja, consciência do que tu estás a ver e sabendo, ok, isto é só a vida de um segundo de uma pessoa, não é? Que é o clique daquela foto. Vai entrando no teu subconsciente sem te aperceberes. E aqui é que é o problema, que é, se eu não tenho este filtro e se eu não consigo controlar o número de horas que eu estou nas redes sociais, pode estar mesmo a condicionar a minha vida e eu não estou a perceber isso. Então é quase como, às vezes eu pergunto que estamos tristes porquê? Estamos desiludidos porquê? Em relação a quê? Comparativamente a quem? Porque repare, eu só fico desiludida, eu só fico triste se eu tiver expectativas erradas, não é? Ou seja, estou a achar que vou perder X e perco menos, ou estou-me a comparar com outra pessoa que é, como assim? Ela perdeu 10 e eu só perdi 5. Quase como o 10 é que é e o 5 é uma porcaria. Ainda por cima, o 5 fui eu, não é? Então é muito difícil, tudo o que é relacionado com crenças, elas são instaladas com repetição. E é no subconsciente, nós não temos noção do número de coisas que entram no nosso cérebro enquanto nós estamos a ver redes sociais e que nós não controlamos. Repara, tu não controlas o que é que te vai aparecer. Ainda há bocadinho, não é? Estávamos aqui então a pessoa não aparece, não é? Repara, quantas pessoas é que apareceram que tu não querias e que apareceu. Publicidade, tu não tens forma, não tens controle. E qual é o problema? Ou, pelo menos, nós, por mais que nós saibamos isto de, ok, pode ser Photoshop, pode ser não sei o quê, mas há sempre aquele, e se não for? E se realmente for? Se isto for possível ser real, sim, não é? E eu estou assim, como assim não pode ser? Então às vezes é quase como, parece que aquilo que está na rede social, e atenção, eu por acaso é uma das coisas que eu reflito cada vez mais o que é que eu passo nas redes sociais. Porque realmente, eu quando estou a chorar, eu não estou a fotografar-me. É isso. Não estou a dizer, este dia correu muito mal. E não vou dizer nas redes sociais. O que vai para as redes sociais é só o perfeito, o bonito, não é? Então eu também acredito que não é propositado do ser humano mostrar só a parte negativa, a parte positiva, desculpa. Eu até eu, não é, que tenho esta consciência do impacto brutalíssimo que a rede social tem no processo de perda de peso, até eu às vezes cometo esse erro, que é só mostra coisa boa. Porquê? Porque realmente eu não tenho por hábito filmar-me enquanto eu estou a chorar. Estás a perceber? Ou seja... Sim, percebo perfeitamente, claro. E depois é quase como, ninguém vai estar-me a aturar, não é? Eu a chorar, ninguém quer saber... Então nós, sem querer, estamos sempre a colocar aquilo que corre bem. Vou dar outro exemplo. Eu adoro casos de sucesso, não é? Porque faz-me acreditar que realmente isto é possível, mas às vezes temos outro lado,
que é, e nós temos, por exemplo, comunidade do nosso acompanhamento especializado, que colocamos as meninas todas num grupo e nós colocamos lá casos de sucesso para se motivarem umas às outras. Só que às vezes existe o contrário, que é a tal sensação de aquela consegue e eu ainda não consegui. Então, em vez de eu estar a motivar aquela pessoa, que é a minha intenção, ou seja, a comunidade, a maior intenção que eu tenho é de motivar, é de inspirar umas pessoas com as outras, não é? Eu às vezes estamos a fazer o oposto. Porquê? Porque esquecemos de dizer que existem momentos do nosso processo de perda de peso que são difíceis. Esquecemos de dizer que o processo de perda de peso não é linear, mas tem altos e baixos. E às vezes isso não é dito. Então, olha, até foi uma das reflexões que tivemos na última reunião, foi na segunda-feira, que eu disse, pessoal, vamos ter que dar mais as nossas vulnerabilidades. O que é que acontece num processo de perda de peso? Nós às vezes dizemos, já perdeu 20 quilos. Mas há quanto tempo é que está connosco? Há quanto tempo, ou quais foram os altos e baixos daquela pessoa? Foram muitos. Só que a nossa tendência qual é? Só mostrar a coisa boa, não é? Porque somos seres humanos. Mas tendo esta consciência, ok, como é que eu posso contribuir de forma positiva? Porque até eu sinto que o faço. Percebes? É tipo, só digo as coisas boas e esqueço-me das coisas más. Claro que em contexto de aula, em contexto de consulta, é muito mais fácil eu mostrar as minhas vulnerabilidades, porque também é um tema de conversa. E uma coisa interessante é, quanto mais também nós mostramos as nossas vulnerabilidades, também maior é a conexão, maior é quase como... identifica-se também, não é? Sim. E na psicologia chama-se, agora esqueci-me o nome, vontade compartilhada, que parece um bocado chunga, mas é verdade. É quase como eu sinto-me feliz por estar... Não, eu sinto-me melhor porque partilhas as minhas dores. Sim, estás a ver? Eu vou dar um exemplo, que toda a gente certamente já sentiu isto, que é, estás a ver na faculdade ou na escola, vês que tiraste assim uma nota fraca, e um 10, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Como assim um 10? Não posso. Mas depois eu vejo que toda a gente tirou a mesma nota, e pelo menos não sou só eu. Não há aquele sentimento de, ok, pelo menos não sou o único que estou, né? Eu dou palavrão, mas não posso ser. Então, não sou o único que estou mal. Portanto, é isto a bondade compartilhada. E se isto nos ajuda também a inspirarmos outras pessoas e a mostrar a realidade, porque isto não é um mundo só cor-de-rosa, também ajuda a pessoa a evoluir e perceber que há desafios na vida, faz parte, também se não existissem a vida não era tão fixe. Portanto, eu acho que é mesmo por aí. Portanto, sem dúvida que a rede social pode e vai influenciar negativamente no que diz respeito aqui às dietas. Depois há outra questão, que é a tal comparação. Ela perdeu 20 quilos, eu quero ficar igual a ela. Bem, qual foi a dieta que ela fez? E eu vou fazer igual. Então temos esta tendência. Por acaso agora até nós trabalhamos muito por referenciação também, que é a pessoa gostou, à partida partilha o nosso trabalho e a pessoa pede ajuda a nós. Ou seja, é muito difícil a pessoa dizer, dá-me aí o teu plano para ver, não é? Normalmente isto não tem acontecido tanto, o que é um ótimo sinal na nossa cultura lá na empresa. Portanto, é mais nesse sentido. Portanto, nós temos sempre que pensar na parte boa das redes sociais, não é? Qual é a parte boa? Olha, se não houvesse redes sociais eu não os conhecia. No teu caso eu conhecia porque estudámos juntas. Mas percebes, acho que há uma coisa muito positiva e também faz com que nós queiramos sempre mais, não é? Falo por mim. Também é uma inspiração, eu tenho pessoas que me inspiram a mim, tal e qual como eu inspiro outras pessoas, e acho que faz parte, mas temos de ter sempre este filtro, sempre. E como é que nós podemos ter este filtro? Com perguntas poderosas. Eu vou dar perguntas poderosas, o que é que está a acontecer, o que é que eu estou a sentir, porque é que eu estou a sentir isto? Outra coisa muito gira, Rita, que eu penso muito nisto, que é, às vezes nós sentimos incomodados com alguma coisa. O problema não está nessa pessoa, o problema está em nós. Em nós. Então e porquê de estarmos incomodados? Isso. Tipo, porque é que eu estou a sentir isto para aquela pessoa? Ela está-me a querer dizer alguma coisa. Ela não. O meu corpo está a sentir desconforto por estar com aquela pessoa, porque ela está-me a mostrar algo que eu não quero. Se me está a perturbar é porque eu tenho que trabalhar em mim. Não é a pessoa que tem que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Percebes? E isto Joana, isso é poderoso. É muito poderoso. Pegando nas tuas palavras. Certo, é toda uma área de comportamento que às vezes negligenciamos, lá está, como já fomos falando, e que é muito importante. Olha, então, se pudéssemos aqui fazer um breve resumo, porque é impossível resumir, não é? Mas, portanto, é possível e tem que haver um equilíbrio entre aquilo que é a nossa felicidade a comer e aquilo que é também alguma estrutura, digamos assim, alimentar, não é? Porque é preciso também ter alguma consciência quando nos estamos a alimentar, mas se tu pudesses dar assim dicas ou conselhos
para quem está a pensar seguir mais uma dieta daquelas previamente instituídas que não vai resultar mais uma vez, o que é que tu poderias dizer de uma forma prática para as pessoas se consciencializarem de que para elas, o que é melhor para elas, poderá não ser o melhor para o amigo ou a amiga, ou poderá não ser aquilo que viram nas redes sociais? Acho que a primeira coisa é, como diz o Einstein, não é, que é a definição de loucura, não é? Não faças o mesmo se queres resultados diferentes. Então é pensar o que é que tu já fizeste e não resultou e estar tranquila com isso, não estar frustrada com isso, mas sim com uma aprendizagem. Portanto, ainda bem que isto me aconteceu, que agora sei que não é por ali que eu quero. Essa é a primeira coisa, não é? Portanto, aprendermos com os desafios que estão a acontecer na nossa vida. Diria que a segunda coisa, não tem que ser necessariamente por esta ordem, mas sim, pode ser por essa ordem, para nós procurarmos soluções diferentes, que é procurar ajuda profissional. Às vezes eu sinto que, aliás, pode ainda não estar no consciente das pessoas de que realmente o processo de perda de peso é um processo lento, não podemos estar aqui a prometer coisas, é um processo lento, é um processo que demora, lá está, muitos meses, muitos anos, eu até diria para a vida inteira. Em que sentido? O desafio não é perder, depois o desafio vai ser manter. Então, se o desafio é manter, significa que eu preciso sempre de ajuda. E que isso não é uma fragilidade. Porque às vezes a pessoa fica quase como, coitada, está numa psicóloga. Coitada, está numa nutricionista. Não, não é coitada, é tipo, ela está a cuidar dela, não é? Ela tem o luxo de poder ter uma nutricionista, ela tem o luxo de ter alguém a acompanhar, a ajudá-la a viver a vida que ela realmente quer. E seja ele qual for o motivo, ou seja, pode ser eu perder 20 quilos, como pode ser a melhoria da composição corporal, que temos também pessoas nesse estado. E está tudo bem, não é? Só que às vezes é esta questão de, eu já não preciso de ajuda. Nós precisamos sempre de ajuda. Eu preciso de ajuda, não é? E por mais que eu tenha todo o conhecimento do mundo, uma coisa é eu ter a teoria, outra coisa é eu realmente estar a praticar. Somos pessoas também, não é? Pessoas, Antes de nutricionistas somos pessoas. Ora, nem mais. Então se eu também preciso de um compromisso, se eu preciso também de desafios na minha vida para fazer a vida que eu quero, e eu sei exatamente aquilo que eu quero, e eu preciso de mentores na minha vida, então porquê é que uma pessoa no processo de perda de peso não o tem? Não é? Porquê é que eu estou a pensar em, vou ter só 3 meses, só 6 meses de acompanhamento? Porquê é que não tens para a vida inteira? Percebes? Porque, lá está, não é a pessoa, não é estamos sempre a mudar a análise dos rótulos alimentares, não é isso, é no sentido de o que é que o alimento está a fazer na tua vida e está a contribuir. Ok, hoje é perda de peso, amanhã é manutenção, depois pode ser melhoria de composição corporal, depois pode ser melhoria do sono, de uma forma mais holística e não tanto de come a banana porque tem que acontecer, não é? Então, acho que isso é importante nós passarmos de uma forma positiva, não é? Ou seja, não olhar para um nutricionista com nada contra batas, eu também utilizo a bata em consulta, mas no sentido não é da cura, é atuar também e cada vez mais na prevenção. Isso. E não tanto quando o problema surge, agora que aconteceu um AVC, agora que aconteceu isto, um cancro, é que eu vou pensar na minha vida, não é? E às vezes não, tenho certeza, o nosso corpo é extremamente inteligente e se ele começar a dar sinais, nós temos que estar sempre em alerta, só que nós deixamos andar. Diz, isto aqui não deve ser nada. Então, lá está, é alertar nesse sentido. Se eu tiver um compromisso com alguém, eu estou sempre em alerta no sentido positivo, não estar aqui com o cortisol sempre lá em cima, não é nesse sentido. Então se eu tiver alguém a ajudar-me nesta jornada e se eu estou a usufruir dessa jornada, é incrível. E isto eu diria também que é o terceiro ponto que eu faço isso na minha vida, eu conto sempre, ou pelo menos há uma outra pergunta poderosa que é: quais são as 6 coisas que têm que acontecer diariamente no teu dia para ser um bom dia? Eu acho que isto é muito poderoso. Uma boa reflexão. E pode ser a nível alimentar também. O que é que eu tenho que comer para eu dizer, eu sou bem feliz a comer? Estás a perceber? O que é que tem de acontecer? Porque repara, se tu estás a passar fome, estás a proibir alimentos, tu até podes estar com um peso incrível, com um corpaço, estás a ver um six-pack, mas estás um caco a nível psicológico, o que é que isso te traz? Qual é o ponto, Qual é o ponto, não é? Tipo, para quê? É para os outros verem? Porque não é um six-pack que vai mudar a tua vida. A não ser que esteja a competição, isso é outra história, é outro motivo. Mas quando o motivo é cuidar de nós, é o viver, então se calhar o six-pack deixa de ser assim tão importante e o mais importante é tu encontrares um equilíbrio na tua vida em todas as áreas e não só a nível físico, porque a parte mental conta, a parte emocional conta e até a parte espiritual conta. Só que às vezes nós queremos fugir daí.
Então, outro conselho que eu daria é pensar sempre qual é a melhor estratégia, o melhor caminho, a melhor jornada para eu ser realmente feliz, não só na comida, não só alimentar, mas na minha vida em geral, não é? Tipo, que vida de caraças, se acontece alguma coisa hoje, pelo menos, olha, Vivi e fui feliz, não é? Foi feliz. Claro que há momentos menos bons, fazem Todos parte, temos, claro. Mas são esses momentos também que nos fazem sentir ainda melhores. Vou dar outro exemplo, vou dar um contexto pessoal, que é, eu vou dar um exemplo de férias. Uhum. Nós adoramos férias, não é? A maior parte das pessoas, e passar férias aqui, as Caraíbas e tal, e coisa, é tudo muito maravilhoso. Mas eu posso isto é verdade, que é, eu gosto de passar férias, não vou dizer que não, mas o que eu gosto mesmo é da minha rotina. Estás a perceber? Tipo, acordar cedinho, no meu caso, o meditar, o ler, o fazer o journaling, o treinar, isto é que me dá às vezes aquela que eu tiro-me de sério, que é quando a pessoa diz, o fim de semana é que eu vou comer. O que é que esperas pelo sábado e domingo para comer aquilo que tu gostas? Porque é que não podes comer hoje, que é quarta-feira? Estás a perceber? Porque esperar, porque reparem, nós temos 7 dias da semana, se eu só sou feliz 2 dias, estás a perder 5 dias da tua semana. 5 dias é maior que 2. Sem dúvida. Então é quase como às férias. Eu vou férias não sei para onde. Vais uma semana durante um ano inteiro e o resto dos teus dias estás a sofrer. É como um alimento, não é? Que é, eu vou sofrer durante estes 3 meses, eu vou sofrer durante 5 dias e depois sábado a domingo. E às vezes é isso, o sábado e domingo às vezes pode estragar tudo o que fizeste durante a semana. Sim, já para não falar disso, não é? O balanço energético, que às vezes tu acabas por ter uma restrição muito elevada durante a semana, para depois acabar no fim de semana a compensar, digamos assim, essa restrição, e depois não obtens os resultados pretendidos e depois voltamos a entrar no ciclo da frustração e voltamos à questão inicial, que é as dietas de não resultarem, não é? Portanto, isto claramente percebemos, e obrigada por isso, Joana, por ter estado aqui connosco hoje, a desmistificar um bocadinho estas questões que são tão pertinentes, tão relevantes, que hoje em dia são perpetuadas pelas redes sociais e intensificadas pelas influencers e por toda a gente que promove só a parte positiva dos seus resultados, e que realmente temos que perceber que não é linear, não é uma descida que vai acontecer de uma forma linear, vai ter altos e baixos, como tudo na vida. Portanto, Joana, muito obrigada por teres estado aqui e por teres partilhado isto connosco, e como não poderia deixar de ser, nós decidimos, para compensar também aqui a tua vinda, e para também te mostrar um bocadinho de snacks prazerosos que tu vais poder incluir no teu dia-a-dia, como é óbvio que nós defendemos também que a alimentação tem que ser feliz, nós trouxemos aqui uma caixinha de snacks para ti, dos nossos melhores snacks, que espero eu podes abrir à vontade, dos snacks que nós consideramos que poderão ser mais interessantes para ti e que te possam fazer mais feliz, acima de tudo. Quero que tu sejas feliz com o teu momento de snacking. Portanto, tens aí snacks equilibrados, mas que não deixam de perder o sabor e trazer a felicidade ao teu dia. Assim espero. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Joana. A quem assiste ao nosso e nos ouve, agradecer também por estarem desse lado. Partilhem este episódio, partilhem com quem realmente vive permanentemente em dietas. Sigam o nosso Instagram, o nosso canal de YouTube, o Spotify, ouçam este episódio. Podem verificar também e visitar o nosso site, que está no link deste vídeo, e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada!